E aí chega o momento mais fácil de todos, que é o momento da implementação. Esse momento é bem trivial depois que você entende como que funciona o algoritmo. É só você seguir essas regras que foram definidas e aí fica bem fácil. Você pode fazer da maneira que achar melhor, com as condições que achar melhor, desde que essas condições atendam esses critérios que foram levantados, né? De o x ser menor que o start ser sempre menor que o x menos um, o end ser sempre maior que o x com o y mais um para a chamada direita, né? E então é isso, vamos partir para a implementação. Pode ser feito em qualquer linguagem. Eu vou tentar fazer umas três aqui, talvez. Ok? Vamos lá. Vou estar abrindo aqui meu editor de código. Antes disso, eu vou começar implementando com JavaScript. Então aqui eu vou abrir. é, Então aqui eu vou abrir a minha pasta temporária e, e vou estar testando uma coisa nova aqui que é o Bun, é o novo runtime JavaScript. Bem legal. Ele é TypeScript first, então ele já começa com. O projeto já inicia com TypeScript configurado, tudo certinho. E ele executa diretamente um arquivo TypeScript. Legal, né? Então eu vou fazer simplesmente bun init, que é como se fosse um npm init -y. E aí a gente vai iniciar um projeto. A gente, antes disso a gente é melhor criar uma pasta que é quicksort. Sort. Vou colocar assim, tá? E a gente entra nessa pasta e inicia o projeto de fato. Opa, bun, bun init. A gente pode deixar esse mesmo nome. O entry point pode deixar index e ele vai criar um projeto bun pra gente. Aqui. Então abrimos isso com o VS Code ou com o seu editor de preferência e vamos codificar o quicksort, que é bem trivial, definitivamente bem trivial. Ok, então a gente continua daqui. A gente abre o arquivo index, podemos fechar isso aqui e beleza, vamos lá. O que a gente precisa aqui, né? JavaScript a gente já sabe que não tem escopo main, não tem função entry point, nada dessas coisas. Você pode simplesmente ir jogando os valores, certo? Então, vamos começar aqui criando uma função quicksort. Ok. Depois a gente define o que vai ser os parâmetros. E vamos criar um vetor aqui. Opa, const. E a gente cria um array. Opa, desligar o GitHub Copilot também, né? A gente criou um array. Inclusive, vamos pôr os mesmos elementos lá do nosso exemplo. O exemplo inicial, que é esse. Que é 3, 1, 5, 7, 9, 13, 10, 14, 15 e 12. Então, a gente pode começar exibindo esse array e depois colocar exibi-lo após a ordenação, ok? Então, after sort, a gente vai fazer a chamada aqui da função para ordenar. Ok, beleza. Para executar no bun, a gente simplesmente coloca bun, escreve bun e passa o index TypeScript. E aí ele devolve o elemento para a gente, o vetor, né? Ok, vamos lá para a função. O que a gente vai receber aqui, ou nem precisa receber também.
tanto faz. Você pode receber por parâmetro ou não. Eu vou optar por receber, vai. Vou colocar aqui. Ele vai ser para ficar semelhante às outras linguagens. O Quicksort, para ele funcionar, a gente sabe que é recursivo. Então, tudo que é recursivo, ele precisa de uma função base. Quicksort base. E essa base vai ser simplesmente um array de number, tá? Então, sort base. Beleza? E aqui a mesma coisa vai ser o quicksort, que de fato serão as funções recursivas, né? A gente coloca aqui. Vou esconder esses elementos para a gente deixar do lado aqui, tá? Então, beleza. Ah, vamos colocar aqui como array, tá? Dá o nome aqui pro array. E beleza. E o quicksort base tem que fazer? Ele tem que chamar a função quicksort, passando 0 e passando o array, que é no caso passado por parâmetro, ponto length. Ajuda nós. Aí, beleza. Nós IntelliSense. Ok, tá. Precisa de um tamanho aqui, tá? Que é chamado comumente de logical size. Na verdade, não. Na verdade aqui, galera, vai ser o start e o end, tá? Não precisaria passar por parâmetro. Acho que eu vou até tirar para ficar mais simples. Nesse caso, ele vai pegar o array desse escopo aqui, tá? Coisas que facilmente a gente pode fazer com JavaScript, nem não estou me importando muito com boas práticas aqui, tá? Então, a gente vai definir start, vai ser um number, e um end também vai ser um number, tá? E é exatamente isso que a gente vai fazer. Passar um start, um end pro array.len, tá? E aqui vai ser array, simplesmente. Sort by. A gente pode usar um recurso bem legal. Depois eu mostro, mas... Ok, vamos lá. A gente lembra que assim, as primeiras etapas da função quicksort era a definição das variáveis start e end. Então, a gente vai definitivamente fazer isso. Start como sendo o próprio start, que daí, né, como não pode ter o mesmo nome, eu vou colocar um underscore ali, tá? E aí, um end, sendo o próprio end, ok? Const, porque esses valores a gente sabe que a gente não vai usar como variáveis de controle de índice, entendeu? Aqui a gente vai pegar e vai fazer o x-index para ficar mais expressivo. Isso é só x. Mas para ficar mais expressivo, vamos usar o index. Tá? Então essas vão ser as variáveis de controle que vai percorrer o nosso vetor. Então start, que no caso vai receber start, como a gente definiu, e o y-index vai receber end, como a gente havia definido. Beleza. Aí, precisa fazer. A gente precisa fazer de fato o loop recursivo que a gente estava fazendo aqui. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai abrir um loop. Nós vamos colocar true aqui, tá?
Mas a gente vai definir o que vai ser aqui ainda. Mas o que vai ser, a gente já sabe. Quer dizer, a gente vai descobrir o que vai ser aqui ainda. Qual que vai ser o critério. Que eu acabei não falando aqui, tá? De qual seria o critério. Mas, qual seria o critério de parada de todas as chamadas, né, do algoritmo, do loop. Então, basicamente, dentro do loop, a gente precisa fazer o quê? Esse loop mais externo vai ser os loops das chamadas. E daí, aqui dentro, vai existir uns dois loops mais internos, que é os loops de cada índice, né, definitivamente. Né? E a gente tinha definido que o primeiro índice a começar a andar, tipo, ou começar a decrementar, seria o índice y. E qual é o critério que define, quais os dois critérios que a gente definiu aqui, que fala que o índice, ele tem que parar de decrementar, né? O y ele tem que parar de decrementar quando encontra o valor ou quando ele sobrepõe o x. A gente pode começar definindo que o y vai ele vai decrementar enquanto ele for maior do que o nosso x, tá? No caso, y index for maior que o nosso x index. Beleza? E aí, qual é o segundo critério que define que o y tem que parar de decrementar? É justamente quando o valor vai ser o nosso array, que no caso ele está fazendo um hoisting aqui, acredito. Nosso valor do array na posição y, a gente pode definir assim, y index, for maior do que nosso array na posição x index. Ok? A gente sabe que não precisa colocar a chave. Coloque se você preferir, é opcional. O que o y tem que estar fazendo? Ele tem que estar decrementando. Index menos menos. Y index. Tá. Então, basicamente isso. Lembrando, o y vai ter que andar enquanto o array, o elemento que ele aponta, for maior do que o elemento que o x aponta. Justamente aqui, ó. O index é maior do que o array que o x index aponta. Lembra que quando isso aqui for verdade, quando isso aqui for verdade, quando isso aqui for falso, na verdade, uma dessas sentenças aqui for falsa, o index vai parar. E ele vai parar na posição que precisa ser feita a troca. Então, no caso aqui, vai de fato acontecer a troca. Como que a gente faz a troca de dois elementos? O vetor é bem simples. Como é JavaScript, a gente pode definir um auxiliar aqui e pegar esse cara aqui. Aí é regrinha de troca aqui, né? Então, é só trocar. Colocar esse array aqui na posição no index, fazer o aux receber isso, né? E aí fazer o array na posição xindex, receber o array na posição, quer dizer, a posição y-index, fazer o array receber, fazer ele receber o array na posição x-index, tá? X-index. E aí, o x-index vai receber quem? O nosso aux. Foi definido ali. JavaScript a gente pode. É mais comum fazer isso. Declarar um, uma variável aqui durante o loop. Eu não sei se o compilador otimiza isso ou não.
Eu espero que sim, senão o mais correto seria declará-lo como um let aqui, e para não ficar redeclarando espaços na memória, né? Mas enfim. E aí, beleza. Isso é para o y. Aí a gente sabe, quando ele parar, o x começa a incrementar, como a gente já havia definido. Então, quais que são os critérios? Vamos fazer while x index, ele tem que continuar decrementando, incrementando, né? X index. A gente sabe que ele tem que continuar enquanto ele for menor que y index, tá? E a gente vê aqui que a gente só está invertendo, mas no fim das contas, é por semântica, mas no fim das contas, isso aqui também poderia ser aqui. Então dá na mesma, praticamente, entendeu? É exatamente a mesma. Inclusive diferente, mas é estranho usar diferente aqui. Mas por questões semânticas e de leitura, eu gosto de fazer assim. X-index é melhor que y-index, porque de fato ele é que está o x nesse caso que está incrementando. Então, eu vou colocar um e. E da mesma forma ali, agora o array na posição x-index ele tem que continuar incrementando enquanto o array na posição x-index for menor que o array na posição y-index. Ok? E novamente aqui acontece a troca. Tá? Então a gente pode simplesmente duplicar. No caso, vamos criar aqui, porque não pode criar duas variáveis no mesmo escopo. Então a gente duplica, coloca ali fora esse let aux, ok? Tá feio, tá, gente? Pode estar fazendo de outra forma isso aqui, mas ok. Aí, no findar desse loop, ou seja, quando ambos se encontram, a gente tem que fazer justamente aquilo que a gente falou. A troca. Como que acontece essa troca? A gente tem que verificar se ele pode ser chamado. Chamando o próprio quicksort, igual eu havia definido. Como que a gente faz isso? A primeira chamada da esquerda, que eu gosto de fazer, mas poderia ser da direita também, tanto faz. Mas a primeira chamada da esquerda é basicamente se x-index é menor, uh, ou melhor, start é menor do que x-index menos 1, tá? Então, é isso, porque x-index vai parar aqui, a gente já sabe que esse número deveria estar na onde ele está. E agora, isso aqui que entra em contexto nas próximas chamadas daqui de baixo, entendeu? A parte da esquerda. Então, beleza. A gente chama quicksort, passando aquilo que eu disse, start e end, que é basicamente isso aqui, ó, x-index menos 1, tá? E, da mesma forma, a parte da direita, end é maior que y-index mais 1, tá? Que daí é o cara aqui, ó. Opa, é esse, tá? Então, se ele é maior que isso, e aí beleza. Wiki sort. E o que a gente vai passar aqui, no caso, é diferente. Vamos passar y-index mais 1 e o end vai ser o próprio end. Perfeito? Nisso, meio que acabou o algoritmo. É isso? Não, porque ainda tem essa condição. Qual condição que é essa? Quando os x se encontram também, tá? X e y se encontram. Então, vamos aqui colocar que aí aqui você pode colocar quando o y-index é diferente ou menor ou maior, tanto faz. Mas eu vou preferir usar x-index menor que y-index, tá? Isso tem que parar, beleza? Vamos ver se isso aqui vai dar certo, se vai rolar, se não vai. Então,
É estranho isso aqui, tá? Mas vamos colocar isso aqui. Na verdade, eu fiz isso aqui porque em outras linguagens isso aqui vai ser mais comum. Mas eu acho que não precisa disso aqui, né? Só passar. Definitivamente passar. Vou tirar isso aqui. Beleza? Se explodir é porque deu errado. Então, tá vendo, ó? 3, 1, 5, 7, 9, 13, 10, 14, 15. No caso, esses elementos estão muito ordenados aqui, né? Vamos desordená-los mais um pouco. Vamos colocar esse 14 lá no início. E esse 12 aqui meio aqui. Tá, tá. Opa, a vírgula aqui. Vou colocar esse 15 para trás aqui também. E vamos para o teste. Opa, acabamos errando em alguma coisa aqui. Que aqui a gente tem que, não pode esquecer que é tamanho menos um, né? O tamanho do vetor menos um. Não pode esquecer desse detalhe. Então, ó, é isso. Se a gente executar agora, fazendo um boom index, tá aí. É, bem rápido, né? Ordenou. Beleza, isso aqui vai servir para qualquer lugar. Mas, por enquanto, vou cortar esse vídeo e eu faço em demais linguagens em outros vídeos, ok? Valeu!